Aposto ou vocativo? É uma dúvida muito comum. É um assunto que cai bastante em concursos, vestibulares e no Enem. Então, fique comigo até o final da aula para entender a diferença entre aposto e vocativo, passo a passo e com exemplos para você não errar mais. Você está no canal Português Sem Enrolação. A minha missão é te ajudar a compreender a língua portuguesa. O que é aposto? Aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. É utilizado para explicar, resumir, comentar ou indicar algo. Opa! Então, já é uma informação muito valiosa. Aposto é utilizado para explicar algo. Olha só um exemplo. Michael Jackson, dançarino e cantor, revolucionou a música e os videoclipes. Veja que o termo entre vírgulas explica quem é Michael Jackson, dançarino e cantor. É um aposto explicativo. Mais um exemplo para ficar claro. Santos Dumont, o pai da aviação, nasceu em Minas Gerais. O pai da aviação é o meu aposto. É a explicação de quem é Santos Dumont, o pai da aviação. Veja só, se eu conseguir retirar da oração e o sentido for mantido, é um aposto. O aposto é um termo acessório. Observe só, se eu tirar dançarino e cantor, a frase continua tendo o mesmo sentido. Michael Jackson revolucionou a música e os videoclipes. Perfeito, o sentido continua o mesmo. Santos Dumont nasceu em Minas Gerais. O sentido também continua o mesmo. Então, essas informações que eu adicionei, nós chamamos de aposto. Se eu retirar o aposto, as orações continuam com sujeito e predicado. Acabamos de ver o aposto explicativo, mas temos outros tipos de aposto. Aposto enumerativo. Enumera, desdobra os elementos contidos em um só termo. Veja só, meus amigos só queriam isto: liberdade, respeito e dignidade. Fica bem fácil de identificar o aposto aqui porque nós temos os dois pontos. Mais exemplos. Já conheci vários países: Espanha, Bolívia, França e Japão. O diretor solicitou 3 documentos: histórico escolar, atestado médico e carteira de trabalho. Tudo que vem após os 2 pontos, enumerando os itens, é aposto. Aposto resumitivo. Como o próprio nome já diz, resume os termos citados anteriormente. Diretora, coordenadora e professora, todas irão à confraternização. O próprio nome já diz, é um resumo. Observe que se eu tirar a palavra todas, não perderá o sentido. Todas apareceu aqui para resumir. Mais exemplos. Comprei cadernos, canetas e estojos, tudo em promoção. Escritores, pintores e escultores, todos são artistas incríveis. Observe que faz um resumo. Aposto especificativo. Serve para especificar ou individualizar um termo genérico da oração. Geralmente é um nome próprio e não surge isolado por vírgulas. Por exemplo, o escritor Jorge Amado foi homenageado em nossa reunião. A aluna Lívia deve comparecer hoje. Veja o primeiro exemplo. Não estamos falando de qualquer escritor. É o escritor Jorge Amado. No segundo exemplo, não estamos falando de qualquer aluna. É a aluna Lívia. Observe que é sempre um nome próprio, viu? É muito importante que você se lembre disso. Aposto distributivo. Serve para distribuir informações separadamente, de forma distribuída. Veja só, ambos são bons jogadores, um de vôlei e o outro de futebol. Lucas e Marcos trabalham na mesma escola, aquele como coordenador e este como professor. Estou distribuindo características
informações. Aposto comparativo. Serve para comparar um termo da oração com alguma coisa. Na frase, aparece destacado entre vírgulas. O filho deles, um verdadeiro terremoto, fez uma grande bagunça. Olha só que interessante, eu estou comparando a criança com um terremoto. A risada de Lucas, a harmonia de uma orquestra, ecoava pela sala. Estou comparando a risada com a harmonia de uma orquestra. Os olhos dele, estrelas brilhantes, fitavam-me profundamente. Estou comparando os olhos dele com estrelas brilhantes. Aposto oracional. Ocorre quando uma oração apresenta valor apositivo e se encontra sintaticamente dependente de outra. Por exemplo, Lucas não conseguiu terminar a redação a tempo, sinal de que estava distraído ou estudou pouco. Sabia que estava errada, o que a fez reavaliar suas escolhas. Uma oração depende da outra para trazer uma informação completa. Ok, mas e o vocativo? O que é vocativo? É um termo que indica o chamamento, interpelação de uma pessoa real ou fictícia. É a palavra ou expressão para chamar o interlocutor. O vocativo apresenta-se sempre entre vírgulas. Ele pode aparecer no início, meio ou fim da oração. Veja os exemplos. Filho, um dia isso tudo será seu. Não sei, minha amiga, se um dia voltarei a te ver. Posso ajudar, Senhor? Observe que em todos os exemplos é uma expressão para chamar o interlocutor, enquanto o aposto, como já vimos, tem a função de explicar alguma coisa. Observe a diferença. Joana, minha professora de matemática, passou a atividade hoje. Por favor, Joana, quero estudar com você. Veja bem, a primeira frase eu tenho um aposto, é a explicação. Joana é a minha professora de matemática. Por favor, Joana, quero estudar com você. Agora é uma interpelação, eu estou chamando a Joana, ou seja, é um vocativo. Estou dizendo a Joana que quero estudar com ela. Conseguiu compreender a diferença? Então, chegou a hora de fazer atividades para testar os seus conhecimentos. Na oração, Carlos, um pai comum, decidiu fazer a diferença. É possível apontar o aposto: A. Explicativo, B. Enumerativo, C. Especificativo, D. Comparativo, E. Oracional. Você terá 20 segundinhos para pensar, mas, se precisar de mais tempo, pode pausar o vídeo, tudo bem? Não precisa correr. Tempo! Vamos corrigir? Se você marcou a letra A, você acertou. A expressão um pai comum é um aposto que explica quem é Carlos. Qual é a função do termo em destaque? Filhos, saiam já da chuva. Letra A, sujeito. B, aposto. Letra C, adjunto adverbial. Letra D, adjunto adnominal. Ou letra E, vocativo. Tempo! Se você marcou a letra E, você acertou. Filhos é o meu vocativo, é o chamamento. Você conseguiu acertar todas as questões? Deixe o seu comentário porque eu quero saber. Comente também se você gostou da minha explicação e se você finalmente conseguiu entender a diferença, ok? Agora eu indico que você assista a 2 aulas. Vírgula.
como utilizar a vírgula corretamente, porque saber utilizar a vírgula é, claro, extremamente importante. E também indico a aula sobre vocativo. É uma aula com mais exemplos. Vou deixar os links das aulas na descrição para facilitar. Se você gostou da aula de hoje, lembre-se de deixar o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. Sempre que eu postar uma nova aula por aqui, você vai receber uma notificação. É importante que você continue estudando a língua portuguesa, viu? Então, até a próxima aula. Tchau!